Quando eu assumi a presidência da República, a inflação, meu Deus do céu, era de 4% ao dia. Ao dia. Chegava-se à noite, o salário do trabalhador tinha sido corroído. A moeda não tinha valor, não tinha significado. Porque com uma inflação de 4%, hoje a inflação chega no fim do ano, está 4,5%. Então esse arcabouço econômico se deve ao Plano Real. Agora, o Plano Real precisava ter alguns complementos, alguns pilares, da reforma tributária e da reforma fiscal. Isso eram, entre outros fundamentos do Plano Real, era importantíssimo. E até hoje nós temos a reforma tributária e fiscal? Não temos. Esse bastão foi entregue. Se ele foi bem conduzido, parabéns. Mas que precisa haver mais complementação, é preciso. Com Itamar Franco, o povo teve a chance de conhecer e conviver com um político sério, competente e trabalhador. Um político que conseguiu a façanha de frear a inflação, resgatando não apenas a moeda, mas a autoestima do brasileiro. Itamar Franco é um exemplo para todos nós. Para o Brasil de hoje, particularmente por aquilo que era uma marca distintiva, a sua decência. Itamar Franco deu exatamente o exemplo de austeridade, dignidade, com simplicidade. O seu governo combateu a inflação, o Plano Real, algo de sucesso, deu novos rumos à economia brasileira. Fui líder do seu governo. Sei que tínhamos governabilidade, sem tomar lá da cá, sem quaisquer acordo com governos dando feudos ou ministérios. Não. A governabilidade se tem quando temos espírito público. Itamar tinha. Mais do que isso, era um democrata e um republicano. E o seu exemplo de decência serve para todos nós. O Brasil avançou, e avançou muito. Né? E não avançar muito, aí me permite dizer o seguinte, o Congresso Nacional não acompanhou esse avanço. Nós estamos vendo aí o que tem acontecido com o Congresso Nacional. Primeiro que o Congresso Nacional, particularmente o Senado da República, é totalmente subjugado ao Executivo, o que é um absurdo. Os poderes são independentes. O que nós assistimos há pouco tempo aí? Uma influência fortíssima do Executivo sobre o Senado, até na formação das comissões parlamentares de inquérito. É contra isso que nós vamos lutar, é contra isso que é uma das bandeiras de mostrar o seguinte, Executivo tudo bem, mas fica os senhores para lá e nós vamos ficar para aqui. É fundamental para a democracia. Porque se houver a tutela do Executivo sobre o Legislativo, não precisa ter Legislativo. Mais uma vez, somos bombardeados por denúncias de corrupção. Só no Ministério dos Transportes, o país amargou quase 700 milhões de prejuízo. Já no Ministério do Turismo, convênios irregulares e a denúncia de que ONGs aprovavam projetos de até 13 milhões em apenas 2 horas. Esse não é o Brasil com que Itamar Franco sonhava. Não é o Brasil que o povo brasileiro merece. Nós, o PPS, queremos o fim da corrupção. Porque onde há corrupção, não há saúde, educação e nem segurança pública. O PPS quer um Brasil mais digno e mais decente. Os governos, e as estatais principalmente, precisam ter suas contas abertas à cidadania. Ninguém sabe quanto gastam essas empresas, nem com quê. O Brasil precisa de transparência. Por exemplo, do fim do voto secreto no Congresso Nacional e do sigilo eterno de documentos da nossa história. Essa é a posição do PPS. Mas eu acho a candidatura independente, ou avulsa, fundamental para os jovens. Por quê? Porque, do modo geral, eles estão descrentes da política. E, às vezes, com razão. Mas o que acontece? Quando a gente entra na política, para que nós possamos vencer a estrutura, a gente leva 16, às vezes 20 anos, porque já existem aqueles que são donos da estrutura. Então, o quadro partidário brasileiro é hoje um quadro totalmente artificial. E a legislação eleitoral está contribuindo para isso. É necessário a gente criar algo diferente. A política precisa ser oxigenada. A política precisa se reaproximar do povo. Nem todos os políticos são iguais. Se a sociedade participar, como nas recentes manifestações anticorrupção Brasil afora, ela se modificará. Conheça o movimento pelo mandato colaborativo, o Wikimandato, onde uma comunidade escolhe um candidato e determina o exercício do seu mandato. O PPS garante as vagas. Hoje, a mulher
ela não é apenas testemunha dos acontecimentos, ela não é testemunha, ela é partícipe dos acontecimentos. Ela hoje, ela debate os grandes problemas, não apenas os grandes problemas nacionais, mas ela extrapola para o mundo externo. Saúde pública não pode ser desculpa para a criação de um novo imposto. A regulamentação da emenda 29 irá permitir que os recursos da saúde não sejam utilizados para pagar aposentadorias, obras de saneamento e até mesmo plano de saúde de servidores. Saúde precisa deixar de ser discurso e passar a ser uma prioridade de governo. O PPS não concorda com a ideia de que a vaga para ministro do TCU seja um prêmio para parlamentar aposentado. Por isso, o PPS indicou o auditor Rosendo Severo para disputar a vaga. Que muita gente esqueceu o que foi o Conselho de Segurança Alimentar. Mas foi o primeiro conselho que estabelecido no país e que se dedicava ao combate à miséria e à fome, através do Dom Morelli e da sociedade que se formou em todo ele. E eu pedi a todas as empresas estatais que dessem o maior apoio a esse Conselho de Segurança Alimentar. Pedi aos nossos ministros que também dessem apoio. Eu acho que aquela foi uma semente que deu resultados. Hoje as coisas evoluíram, mudaram, veio o Bolsa Família, né? Mas tudo isso teve uma origem, isso não surgiu do nada. O 17º Congresso do PPS vai acontecer no mês de dezembro em São Paulo. É uma grande oportunidade para discutir ideias e debater propostas para um novo Brasil. É no Congresso que vamos pensar um programa de governo identificado com o povo brasileiro. Vamos continuar combatendo a corrupção, discutir a reforma política e vamos tentar encontrar soluções para um Brasil mais justo e mais digno. Venha você também para o 17º Congresso do PPS. Acesse o nosso site, saiba mais sobre o nosso Congresso. Deixe suas propostas, discuta, participe. O PPS apoia as marchas contra a corrupção. Pelo fim do voto secreto. Pressione seu deputado para que ele assine a CPI da corrupção. Honestidade e transparência são ao mesmo tempo grandes ideais e o mínimo essencial na política. O deputado Rubens Bueno, líder da bancada federal do PPS, defendeu no plenário a cassação de Jaqueline Roriz e lembrou que é prioridade do PPS aprovar a emenda que acaba com o voto secreto no Congresso. A votação para acabar com o voto secreto. Mais recursos para a saúde sem criar imposto com a emenda 29. O piso salarial para servidores da polícia na PEC 300. A extinção do fator previdenciário dos aposentados e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais são algumas das prioridades da bancada do PPS na Câmara Federal. Queimadas, poluição, o clima mudando. Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro. Acabar com os lixões, fazer coleta seletiva, preservar a natureza. Dever dos governos e da cidadania ambiental de cada um de nós. Sustentabilidade, compromisso do PPS. Mas chegou a hora do voto, em que nós vamos escolher os nossos dirigentes, e aí eu dou uma mensagem aos moços e às moças que vão votar pela primeira vez, que estão achando que a política, que todo mundo é igual na política, que todo mundo não presta. Não, é preciso examinar, e o moço que está numa universidade, ele tem a obrigação de acompanhar a vida pública. O programa está acabando, e quero lembrar que no ano que vem teremos eleições municipais. Vamos discutir o poder local, vamos saber como afirmar valores que aqui apresentamos como do PPS, mas são valores fundamentais em qualquer sociedade democrática. Respeito à dignidade humana, respeito ao desenvolvimento ambientalmente sustentável e, mais importante ainda, a qualificação do voto. Vamos escolher bem, vamos escolher aqueles que podem construir um Brasil melhor a partir das nossas cidades. Filice ao PPS, busque informações do PPS. O Brasil está nas suas mãos. Nunca perdi o desejo de realizar, nunca perdi a esperança e, sobretudo, nunca perdi a fé, não só nas pessoas, como naquilo que é preciso realizar em benefício do país. PPS, um partido decente.